Shalom, shalom, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em tua vida. Retornamos ao Evangelho de João e daremos continuidade ao capítulo 1. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Esse foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías: ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza no Espírito Santo. Pois eu de fato vi
tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aleluia! Que maravilha, né, meus irmãos? A pessoa de João Batista, um servo fiel, obediente, temente a Deus. Um homem que foi separado exclusivamente por Deus para ser o precursor do Salvador. João Batista era da tribo de Levi, da família de Arão, porque o seu pai era um sacerdote. E só os da família de Arão poderiam ser sacerdotes. Todo sacerdote é um levita, mas nem todo levita é sacerdote. Nós temos levitas, meraritas, gersonitas, coatitas, mas sacerdote só aqueles que descendem direto de Arão, o irmão de Moisés, o homem que foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote nos dias do profeta Moisés. Escute bem, João Batista, ele nasceu pela instrumentalidade de Deus. Os seus pais oraram muito para serem pais de um menino, de um filho. Quanto tempo Isabel orou? Quanto tempo Zacarias orou? E o tempo foi passando, Isabel envelheceu, Zacarias envelheceu, e é como se a esperança também desapareceu. Mas escute, meu querido irmão, as orações que fazemos em fé diante de Deus, respaldada pela palavra de Deus, no nome de Jesus, essas orações não morrem, elas estão no trono de Deus. E com certeza, as orações de Isabel, as orações de Zacarias estavam diante do Senhor. E um certo dia, o sacerdote Zacarias foi servir a Deus, no templo de Jerusalém. Entrou no Santíssimo Lugar. O que aconteceu é que houve uma visitação angelical. Deus enviou o seu mensageiro, o anjo Gabriel, para trazer boa nova a Zacarias. E a boa nova seria essa: Zacarias seria pai de um menino. Mas, infelizmente, Zacarias não acreditou na boa nova trazida pelo anjo Gabriel. E como consequência, ele foi punido. E ele ficou mudo desde aquele dia. E só retornou a falar depois que João Batista nasceu, quando ele ia ser circuncidado. E o nome deveria ser anunciado a todos daquela região, a família. E perguntaram a Isabel qual seria o nome da criança. Isabel disse: é João. Então os parentes ficaram assim indignados, porque não havia na família nenhum nome semelhante a este, ninguém se chamava João. Aí foram perguntar a Zacarias, para que o pai confirmasse. Zacarias pegou uma tabuazinha e escreveu o nome que ele recebeu de Deus,
ali no Santíssimo Lugar. O nome do menino será João. E quando Zacarias escreve o nome daquela criança, a sua voz volta. Ele faz um cântico profético de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Porque aquele menino, que era filho de Zacarias, seria o precursor do Salvador. Seria aquele que abriria o caminho para Jesus passar. Seria aquele que viria no espírito de Elias, trazendo uma mensagem que despertaria as mentes adormecidas da casa de Israel. Toda a cinza que havia sido colocada no coração daquela geração pelo fato de Deus ter se silenciado por 400 longos anos. Deus não falou nem por profecias, Deus não falou por sonhos, Deus não falou por visões, Deus não falou, silenciou. E, consequentemente, como diz o saudoso pastor Enéas Tonini, quando Deus se cala, os homens inventam palavras. Então, muitas palavras foram inventadas neste período que Deus se calou. E palavras que são inventadas pelos homens, elas produzem incredulidade no coração. Elas põem cinza em cima da lenha e, consequentemente, o fogo se apaga. E foi isso que aconteceu. Então, Deus levanta o profeta João Batista no tempo devido, na hora devida, para remover as cinzas do coração do povo, para colocar colírio nos olhos do povo, para trazer água que iria amolecer o terreno. E João Batista pregou arrependimento de pecados. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. É interessante notar que João Batista não ouviu nenhuma vez a voz do seu pai Zacarias, mas desde o ventre ele foi ensinado a ouvir o Espírito de Deus, porque ele se moveria a instrumentalidade do Espírito de Deus. Ele teria ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus. Ele teria olhos abertos para contemplar a revelação de Deus. Ele teria um coração quebrantado para poder falar exatamente aquilo que Deus lhe mandaria falar. Por quê? Porque João Batista foi um profeta famoso. Multidões e multidões vieram até o Jordão para ouvir a palavra do profeta João Batista. Milhares de pessoas desceram as águas do Jordão, crendo no batismo e arrependimento que o profeta João estava pregando. Portanto, meus amados irmãos, o profeta João Batista foi fiel. Foi fiel. Ele testemunhou de Jesus. Ele anunciou aos seus discípulos e anunciou ao povo de Israel quem
era Jesus? Quem era o Messias? E é interessante notar, meus queridos, que João Batista, apesar de ser primo de Jesus, com certeza, quando criança, eles se encontraram muitas vezes porque eles subiam a Jerusalém para as festas do Senhor com seus pais. E Maria era prima de Isabel. Então, com certeza, Jesus e João cresceram juntos. Mas, amados, quando João afirma que ele não conhecia Jesus, ele está declarando que ele não tinha o conhecimento revelado de quem era aquele homem, seu primo, Jesus de Nazaré. Ele não conhecia. Foi necessário que o Deus eterno revelasse a João a pessoa de Jesus. Ele mesmo declarou: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele também declara, dizendo, quando Jesus se apresenta diante de João no Jordão, João proclama: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E veja o que João afirma. João declara que Jesus tem a primazia, porque já existia antes de mim. Ele diz: eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. João tem a revelação da pessoa de Jesus como o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, o Verbo que criou todas as coisas. Então João, pela revelação do Deus Todo-Poderoso, sabia que Jesus era eterno. Ele também proclama que Jesus é o Filho de Deus. Então, o que eu quero mostrar para vocês, meus amados irmãos, que ninguém, absolutamente ninguém, terá a revelação exata de Jesus se o próprio Deus Yahvé não o revelar. É necessário que o Pai, o Deus eterno, revele a nós a pessoa de Jesus Cristo. Só pela revelação do Deus eterno é que o homem pecador se chega a Jesus. O apóstolo Pedro declarou certa vez a Jesus dizendo, quando Jesus perguntou: o que dizem os homens que eu sou? Cada um tinha um conceito de Jesus. É um dos profetas, é Elias, é Jeremias, é João Batista. Herodes cansou de dizer que Jesus era João Batista. Mas Jesus se dirige ao grupo apostólico e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, movido pelo Espírito Santo, debaixo de uma revelação sobrenatural de Deus, proclama: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus afirma: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas,
porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Jesus afirma: todo aquele que o Pai me enviar, não lançarei fora. Os homens aí fora falam de Jesus como filósofo, como mártir, como revolucionário. Os homens, em todas as religiões, têm uma admiração platônica a respeito de Jesus de Nazaré. Mas apesar de terem essa admiração, não o confessam como Senhor, não o confessam como Salvador, não abandonam o pecado. Sabe por quê? Porque falta a revelação. E essa revelação só poderá vir do Deus Todo-Poderoso. A salvação vem de Deus. A revelação da pessoa bendita de Jesus vem de Deus. E a minha oração é que você possa ter de Deus a revelação da pessoa bendita de Jesus Cristo. E Ele seja verdadeiramente o teu Senhor, o teu Salvador. Que Ele seja o teu exemplo, o teu modelo. Que Ele seja o teu caminho, a tua verdade, a tua vida. Que tu possas crer no sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. E que tu sejas atraído por Deus a Jesus. E que tu tenhas a vida eterna. A revelação de Jesus vem de Deus. E é isso que eu desejo para ti. Shalom, shalom.